Dando início à sessão do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando os eminentes colegas, nosso estimadíssimo desembargador Francisco José Meche, vice-presidente e corregedor eleitoral, os desembargadores eleitorais Silvio Ronaldo Moraes, Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes, o desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvalho. Uma saudação ao Dr. Fábio Venzon, também nosso estimado procurador regional eleitoral, e ao Dr. Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem saúdo a todos os funcionários da casa. E, por fim, a saudação àquela nossa saudação à nossa audiência, né? Selecionadíssima audiência das nossas sessões do Tribunal Regional Eleitoral. Então, dando aos julgamentos, o primeiro da pauta é um pedido de vista do desembargador Gerson, é o recurso de prestação de contas 15860, de Dom Pedrito, Ademir Marques Veiga, o recorrente, e votou o relator, o desembargador Silvio, e agora, então, o desembargador Gerson passa a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, quero saudá-lo, em seu nome saudar a todos os colegas da Corte, uma saudação muito especial ao Dr. Fábio Venzon, eminente representante do Ministério Público Federal, ao Dr. Rogério Vargas, secretaria da sessão, aqueles que nos acompanham, a nossa audiência e assistência sempre qualificada. Eu pedi vistas e me comprometi em trazer na sessão seguinte, como de fato fiz, porque exatamente eu fiz o confronto com precedentes, senhor presidente, colegas, em casos idênticos que eu já havia me posicionado relativamente às contas da campanha de 2020. E o voto que eu, inclusive, já coloquei no sistema, e certamente os colegas já tiveram acesso, eu, inclusive, trago esses precedentes que eu menciono, e, basicamente, a divergência é parcial, eu já adianto, é apenas na questão de que entendo ainda que, não obstante haja elementos que poderiam ser interpretados como de comprovação de que o candidato utilizou o CNPJ próprio, a questão ainda continua sendo a ausência, e aí tem a regra expressa, do CPF. E, claro, como até tem sido observado, em alguns casos o doutor Fábio levanta essa questão, o CPF pode ser colocado na hora do depósito por qualquer pessoa. Porém, o CPF é o que dá a condição da Justiça Eleitoral de verificar o trânsito e, principalmente, a origem desse recurso. Só com o CNPJ não se acessa se esse dinheiro realmente veio da conta do candidato de recursos dele. E aqui, então, a divergência é nesse sentido, respeitando, evidentemente, pedindo a máxima vênia ao voto, sempre muito lúcido, muito perspicaz, desembargador Silvio, é apenas nesse sentido que eu, inclusive, levando em conta que sabemos que, a partir das eleições, principalmente em 2020, o TSE, nos seus normativos, está acentuando uma fiscalização mais rigorosa com as questões da fiscalização, e já estamos prevendo, não obstante, faço questão de ressaltar que há um veto aí nesses valores que nós já comentamos do novo fundo de campanha, haverá um valor importante, sem dúvida nenhuma, para a campanha, e penso que é importante também para a Justiça Eleitoral ter essa fiscalização. De modo que a questão, inclusive, houve outros depósitos que eu menciono no voto, apuráveis na conta, em que se colocou o CPF. Então, não haveria, a meu sentir, é claro, nenhuma razão, a conta estava sendo acompanhada, estava sendo movimentada, para fazer uma retificação. É que, como ficou só o CNPJ, não há ali naquele depósito específico uma condição segura, uma condição que dê a tranquilidade para que a Justiça Eleitoral possa verificar a origem do recurso. Essa é a única preocupação. Então, é nesse sentido, né, e também entendo que, nesses casos, não é propriamente a questão de agir de boa ou má fé, isso não está em discussão, mas, basicamente, então, eu estou encaminhando uma divergência em parte para desprover o recurso, manter a sentença com aprovação de ressalvas, mas determinar o recolhimento de R$ 1.500 ao Tesouro Nacional, entendendo que aquela parcela, por não constar o CPF especificamente, não é possível rastrear, então ela fica caracterizada como recurso de origem não identificada. É como encaminho o voto de divergência parcial, senhor presidente. Desembargador Silvio. Muito obrigado, presidente. A minha saudação a Vossa Excelência, minha saudação aos integrantes da Corte, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, a todos aqueles que nos assistem
como disse o presidente, a nossa selecionada audiência. Eu, ao final da nossa sessão passada, o presidente, com essa sua generosidade, brincou que, quando esteve em São Leopoldo, ia fazer uma ação declaratória de amizade, de alegria, né? E eu, ao final da sessão passada, na verdade, queria fazer uma declaração de afeto, mas tantos foram os temas que eu deixei passar. É que é um privilégio estar vendo o meu tempo passar e o nosso tempo passar e o feliz convívio com cada um dos senhores. Aquilo que o desembargador Meche havia falado, né? Da alegria deste convívio e como se transcorrem as nossas sessões, eu também quero dizer isto, que realmente este fato de pedido de vista por si só é a nossa preocupação de que as decisões cada vez sejam traduzidas pela melhor justiça possível. E eu, particularmente, nos meus 4 mandados, eu fiquei muito feliz em ver situações como estas. E quero dizer, em relação ao voto vista do desembargador Gerson, que, no primeiro momento, eu me preocupei justamente no sentido que agora ele traz. E isto me permitiu refletir novamente, e já no tanto que, após a sessão, eu já fui revisar o voto. E o que ele, após ver a decisão, eu acabei reforçando a minha argumentação. Vejam bem, e até anotei, para não cometer nenhum pecado. E estou dizendo, reavivando o problema, que, apesar dos eloquentes fundamentos trazidos pelo desembargador Gerson Fischmann, eu entendo que as circunstâncias fáticas em tela o distinguem dos outros casos que eu já havia visto, dos outros casos em que é aplicado o posicionamento adotado pelo respeitável voto vista. Por quê? A primeira questão que eu gostaria de enfatizar é que o artigo 21, parágrafo 1º, da Resolução TSE 23.607/15, faculta que toda e qualquer doação inferior a 1.064,10 seja realizada por depósito bancário em espécie, e que consiste numa operação eminentemente declaratória quanto à identificação do depositante, prestada ao caixa bancário, mas admitida para o montante em questão. A peculiaridade é que aqui o depositante escolhe o CPF que ele quer colocar, o seu ou de um terceiro, e ali ele preenche a forma, o CPF, a identificação que a lei exige. Assim, eu tenho não ser ou ser desarrazoada a prova mediante a apresentação do extrato bancário da conta da pessoa, quando a própria resolução dispensa o prévio trânsito bancário dos valores. Não há necessidade alguma e não há exigência para o trânsito bancário dos valores. Outro, sim, a grande questão, e aqui a minha confiança e o meu convencimento, o candidato emitiu o recibo eleitoral. Contemporaneamente à operação, com o seu próprio CPF, demonstrou a capacidade financeira em razão do exercício de mandato do vereador. Consta nos autos também o comprovante de depósito eletrônico, que somente poderia ser alcançado pelo doador originário. Igualmente, não houve extrapolação do limite do autofinanciamento, e conforme bem apontou o doutor Fábio, aspas, tampouco se verifica a tentativa de ocultar da Justiça Eleitoral recebimento de recurso de terceiro, pois, se assim quisesse o prestador, bastaria ter incluído o seu CPF, ocultando a verdadeira origem do recurso, pois nada lhe impedia de fazê-lo, já que se tratava de depósito em dinheiro cuja identificação do depositante não é verificada pela instituição financeira. Eu, meditando sobre o tema, concluí que, na verdade, em uma única, não me deixe me equivocar, doutor Gerson, é uma única operação, né? O que houve? Ele se equivocou.
E, no momento, nesta operação de colocar o seu CPF, ele colocou o seu CNPJ de campanha. Isto é que houve. Vejam, mas o contexto realmente não me deixa ir além de um equívoco involuntário, que ele, vejam bem, no contexto está perfeitamente esclarecido. Por isto, vejam, e porque não há esta obrigação legal, inclusive de exibição de eventual extrato, eu entendo que todo o conjunto, mas com absoluta tranquilidade, confere credibilidade e ligação do prestador sob o equívoco do lançamento, razão pela qual eu, com toda a tranquilidade, agradecendo aliás, feliz com a divergência, porque, evidentemente, isto subsidia a maioria para que expresse a tradução daquilo que o tribunal entende como a melhor justiça na aplicação da lei. Então, eu mantenho o voto anteriormente proferido. Muito obrigado. Desembargador Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais integrantes da Corte, saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, secretário desta sessão, na pessoa de quem cumprimento também todos os servidores do TRE do Rio Grande do Sul. Saudação em especial à nossa audiência, desta feita uma saudação muito carinhosa à dona Marília, né, sogra do nosso colega desembargador Oyama, um agradecimento pelas dicas aí, né, que foram muito úteis, dona Marília. Muito obrigado. Senhor presidente, hoje pela manhã, quando a disponibilização do voto vista, e tendo em conta que no voto do desembargador Silvio consta uma ementa de um voto de minha relatoria com conteúdo semelhante ao que ora se examina, me debrucei sobre esta questão, até porque o desembargador Gerson trazia elementos bastante consistentes para análise, e fui verificar no processo anteriormente julgado, em julho, onde a situação era bastante semelhante. E constatei que, naquele caso, houve 3 depósitos em 3 dias diferentes, em valor abaixo das 1.000 UFIRs, eram de R$800, todos feitos pelo próprio candidato com declaração do seu CPF. O encaminhamento de decisão naquela oportunidade foi exatamente com essa argumentação, ora utilizada pelo eminente desembargador Silvio, né, e, obviamente, agregando uma série de outras provas naquele feito, que, desde o início, o candidato lá, prestador de contas, declarava a utilização de recursos próprios daquele montante e acabou comprovando, posteriormente, a sua capacidade financeira para tal. Da mesma forma como aconteceu lá naquele caso de julho, aqui também o Ministério Público, com pareceres do próprio doutor Fábio Venzon, entendeu que, pelo valor da operação bancária, não haveria necessidade de maiores dados de comprovação, porque qualquer CPF ali lançado, né, seria aceito sem qualquer questionamento em razão do valor, no depósito em espécie. Tendo em vista que aqui constou o CNPJ de campanha, restou manifesto que houve efetivamente um equívoco de parte do depositante, o próprio candidato prestador. De forma que, senhor presidente, rogando a máxima vênia ao desembargador Gerson, pelos sólidos argumentos que trouxe, eu estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator. Desembargador Oyama. Senhor presidente, eminentes colegas, me associando às saudações já feitas e uma saudação à nossa audiência, eu tive o cuidado de hoje pela manhã, quando vi o voto visto do desembargador Gerson, e posteriormente agora no início da tarde, com o acréscimo que foi feito no voto do desembargador Silvio, de conferir se eu já havia julgado semelhante assunto. E de minha relatoria não tive nada. E olhando
atentamente esse processo, me chamou a atenção, alguma coisa me chamou a atenção neste processo específico e que me faz acompanhar o voto divergente. O que acontece aqui? O candidato tem uma sequência de depósitos, de 4 depósitos. Ele fez um depósito em 29 de nove de 2000 de R$ 1.000 com o seu CPF. Depois, fez um depósito de 1.000 com o CNPJ da campanha. Na sequência, fez mais 2 depósitos com o seu CPF. Então, ele sabia, tinha consciência de que os depósitos deveriam ser feitos com o CPF dele. Ele tinha esta sequência. No momento em que ele diz que houve um equívoco e usou o CNPJ de campanha para fazer esse depósito de R$ 1.000 e que o depósito é dele, ele traz para si a necessidade de comprovar isso. E o que ele fez? Trouxe um recibo. O recibo é uma criação unilateral que não me dá rastreabilidade nenhuma. O mínimo que eu teria que ter é uma informação, um extrato bancário, alguma coisa desses R$ 1.000. Porque se não houvesse esta informação, ele deposita com o CPF que bem entende, não tem problema nenhum. No momento em que ele faz a afirmação de que é o dinheiro dele, e ele demonstra que é vereador e tem condição financeira para isso, ele tem capacidade de me trazer outros elementos a subsidiar isso. Por isso, para mim, nesse caso, e nesses casos todos, me parece que é necessário a análise caso a caso, fato a fato, para chegarmos a alguma conclusão. Não dá para tirar uma conclusão definitiva ou criarmos uma tese segundo a qual, utilizando o CNPJ de campanha, é ilícito ou não utilizando ele. Não se trata disso. Mas, nesse caso aqui, não me convence e eu acompanho o desembargador Gerson no sentido do voto divergente, rogando vênia ao desembargador Silvio. Bem. Desembargador Orvalho? Senhor presidente, eu renovo as saudações já feitas a todos os presentes, e o desembargador Oyama acabou de retirar da minha boca o que eu ia dizer. A minha posição é exatamente esta. A divergência está em provar que o depósito foi feito pelo candidato ou não. O ilustre relator entendeu que o recibo eleitoral seria suficiente para tanto, e o desembargador Gerson entende que essa prova é unilateral e ela poderia ser feita de outra forma, em que houvesse uma maior confiabilidade. Muito simples, por exemplo, a apresentação do recibo, do extrato bancário em que se constatasse que o valor saiu da conta. O desembargador Silvio Ronaldo afirmou com razão que não há obrigação de apresentar o recibo. Mas aqui não é uma questão de haver obrigação ou não, já que houve um equívoco, nós temos que espancar o equívoco. E é muito fácil, é só apresentar o extrato bancário. Então, por esta razão, me parece que, mais contundente, de acordo com o que consta do processo eleitoral, está a posição do desembargador Gerson, razão pela qual acompanha a divergência. Eminente presidente, eminentes colegas, ilustre procurador regional, doutor Fábio Venzon, ilustres advogados presentes, nosso prezado doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, servidoras, servidores, nossa seleta plateia. Eu vim para a sessão com uma inclinação. E com o que foi debatido aqui, especialmente com o que disse o desembargador Silvio, a sua, vamos dizer assim, uma espécie de réplica, né? Eu peço vista e quero ver se trago na próxima sessão. Perfeito. Então, proclamo o resultado. Após o voto do relator, do que foi acompanhado pelo desembargador Butelli, dando parcial provimento ao recurso, afastando a irregularidade referente ao recebimento de valores de origem não identificada e reduzindo para R$ 500 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, divergiu o desembargador Gerson Fischmann para negar provimento, o que foi acompanhado pelos desembargadores Oyama e Orvalho. Pediu vista o desembargador Mech. Esse, então, o resultado provisório. Muito bem. Em seguida, colegas, não há nenhuma preferência e só há divergência
no sétimo e oitavo. Oitavo é campeão de divergências, né? E acho que o desembargador Fischmann, como sempre, no oitavo. Eu creio que podemos, então, passar individualmente aos processos, uma votação mais simplificada, né? As próprias diferenças do sétimo e oitavo são aquelas conhecidas de aprovação com ressalvas, né? Então, vamos lá. O segundo da pauta é o recurso final 999-58, de Pejuçara, MDB de Pejuçara recorrente, relatoria do desembargador Mensch. Se o doutor Fábio concordar, podemos ir só nos resultados, né? Desembargador Mensch. Eu, meu caro presidente, encaminho o voto pelo provimento do recurso interposto pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB de Pejuçara, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para processamento da ação nos termos da fundamentação. Todos estão de acordo? Então, proclamo o resultado. A unanimidade, prover o recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para processamento da ação. Só por curiosidade, o recorrido aqui é Eraso Vincenzi Daronco. Não sei se é da família do nosso conhecido árbitro Daronco, se ele é de Pejuçara. Provavelmente, né, presidente? Provavelmente. Provavelmente. Aliás, então, um grande árbitro. Muito bom, muito bom. Olha, e os árbitros... Grande árbitro. Inclusive, com uma coisa muito importante, uma condução serena e firme nos jogos, especialmente nos grenais. Especialmente nos grenais. Deste não nos queixamos, né, bicho? Com a colaboração do adversário, né? Que esperamos... a não ser uma pequena... O Estado estava... A disputa era importante, mais um título para o Internacional, nós facilitamos em janeiro, né? Mas os últimos 12, 13 grenais, muitos o Daronco apitou, né? A arbitragem do Grêmio é muito qualificada, né? Bom, o terceiro da pauta, desembargador Mensch, 541-34, Cerro Grande do Sul, recorrente coligação Juntos para a Mudança. Está com a palavra, desembargador Mensch. Meu caro presidente, eu encaminho o voto pela improcedência do recurso contra a expedição de diploma interposto pela coligação Juntos para a Mudança. PTB, PDT, PT. Então, estou encaminhando o voto pela improcedência do recurso. Estando todos de acordo, proclamo o resultado. A unanimidade julgar improcedente a ação. O seguinte, 99504, de Parobé, Roseli Nogueira recorrente. Desembargador Mensch. Eu encaminho o voto, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso, para manter a sentença que desaprovou as contas de Roseli Nogueira, relativas ao pleito de 2020, e aplicou a multa no valor de R$ 364,20 a ser recolhida ao fundo partidário, na forma do artigo 38, inciso 1º, da Lei 9096/95. Todos de acordo? Esse é o voto, presidente. Então, todos estão de acordo, proclamo o resultado. A unanimidade negaram o provimento ao recurso. Agora começamos com a relatoria do desembargador Silvio. O 491-54 de Espumoso, PDT de Espumoso recorrente. Desembargador Silvio. Presidente, renovando as saudações, aqui é um recurso eleitoral em AIME contra a sentença que julgou parcialmente a demanda apenas para cassar o diploma da requerida eleita suplente em razão do reconhecimento da sua inelegibilidade. Eu examino o recurso do PDT de Espumoso, eu examino a extensão dos efeitos da presente demanda, que leva, inclusive, à cassação do registro do diploma na forma restrita à candidata, examino a questão do litisconsorte necessário, litisconsorte passivo necessário no julgamento de um agravo em recurso especial, que ratificou o entendimento que, sendo afetadas todas as candidaturas no DRAP invalidado, sempre que constatada a fraude
ao artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504, e, após toda essa análise, a conclusão é de que, em harmonia com o parecer da Procuradoria, o voto está sendo no sentido de desprover o recurso interposto por Mara Maria Valandro, ao efeito de extinguir o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição Federal e no artigo 487, inciso 2 do CPC, em relação ao fundamento de fraude à cota de gênero, bem como extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 14, parágrafo 10º, no artigo 485, 6º do CPC, no tocante ao reconhecimento da inegibilidade da candidata, afastando as sanções impostas na sentença e pelo desprovimento do apelo manejado pelo Partido Democrático Trabalhista de Espumoso. É o voto, presidente. E já votos lançados na rede compreendem integralmente o eminente relator, então proclamo o resultado. A unanimidade, prover o recurso interposto pela candidata, afastando as sanções impostas na sentença, e negar o provimento ao apelo do partido. O seguinte é o final 3359, MDB de Forquetinha recorrente, então é de Forquetinha o recurso, relatoria do desembargador Silvio. Aqui a hipótese envolve recurso contra a sentença que desaprovou as contas do MDB de Forquetinha e determinou o recolhimento de R$ 150 ao Tesouro e a suspensão de cotas do fundo partidário por 3 meses, em razão do recebimento de doação de ocupante de carga em comissão não filiada à agremiação, considerada fonte vedada. Diante das circunstâncias, aqui é possível o juízo de aprovação com ressalva, porque, evidentemente, equivale a 6,9% o percentual da irregularidade. Então, eu estou votando no sentido de que fica mantido o dever de recolhimento do valor indevidamente recebido ao Tesouro, em harmonia com o parecer da Procuradoria Eleitoral. O voto é pelo provimento, aprovando as contas com ressalvas do Movimento Democrático Brasileiro de Forquetinha, do município de Forquetinha, relativa ao exercício financeiro de 2019, mantendo a determinação do recolhimento de R$ 150 ao Tesouro, mas afastando a sanção de suspensão das cotas do fundo partidário. É o voto. Todos estão de acordo. Proclamo o resultado. A unanimidade deram provimento ao recurso, a efeito de aprovar com ressalvas as contas e afastar a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, mantida a determinação de recolhimento de R$ 150 ao Tesouro Nacional. O seguinte, 482, de Ametista do Sul, Roseli da Cruz Trece, recorrente, esse é aquela divergência conhecida com o parecer ministerial. Passo a palavra então, ao doutor Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Exército Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores, integrantes da Corte, excelentíssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. Este processo, excelência, diz respeito ao 0600-406 e diz respeito exatamente à questão dos recursos do FEF, que no caso os recursos do FEF foram depositados na conta outros recursos, né? O valor é R$ 1.000 e representa 35,5% das 0,5% das contas, razão pela qual nós, nesse ponto, apenas aí divergimos da Corte, entendendo pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargador Silvio. Pois aqui o recurso contra a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 1.000 ao Tesouro, em razão da movimentação oriunda do FEC, na conta outros recursos, como disse o nosso procurador. Mas vejam bem, a candidata, malgrado não tenha realizado a abertura da conta específica para o trânsito de recursos do FEF, recebeu do órgão partidário estadual repasse de verbas. E este repasse de verbas que ela recebeu, ela utilizou, comprovadamente, ela utilizou os recursos. Vejam, mas o que fez? Ela não observou a legislação porque ela
destinou a movimentação a receitas particulares. Mas vejam bem, embora o valor seja módico, houve manifesta ausência de transparência com a atividade fiscalizatória, impedindo a aprovação das contas com ressalvas, pois, como bem salientado pelo magistrado Acó, a candidata inicialmente declarou que a importância era recebida do financiamento coletivo. Então, na verdade, aqui houve uma informação desencontrada e incompatível com a origem efetiva dos recursos. Somente após a unidade técnica ter aferido a efetiva natureza dos recursos, ao analisar os extratos eletrônicos, a prestadora realizou a correta identificação da origem dos recursos. Eu até me lembrei do anterior. Lá o candidato, cada candidato, quando recebido o registro, obrigatoriamente ele abre uma conta com CNPJ e conserva o seu CPF. Aqui, vejam bem, a diferença é que realmente ela deu uma destinação que não era a verdadeira na declaração. Por isso, eu estou entendendo que deve ser mantido o juízo de desaprovação. Entretanto, divergindo da Procuradoria, vejam bem, entendo que a determinação de recolhimento dos valores ao erário deve ser afastada simplesmente porque não há fundamento legal para que, em hipóteses tais, se determine, vejam bem, o recolhimento. O artigo 17, 9º da Resolução 23.607, utilizado como base da sentença, está equivocado. Por quê? Porque ele cuida da impossibilidade de repasse de percentual mínimo destinado às candidaturas femininas para outros partidos políticos, hipótese distinta da aqui tratada. Em realidade, o depósito da verba em conta não específica, não havendo aplicação irregular ou utilização indevida dos recursos, que não houve, não se amolda a qualquer hipótese normativa de restituição ao erário, consoante decidiu esta Corte no recurso eleitoral da relatoria do desembargador Gerson Fischmann, que eu cito no acórdão, na sessão de 24 de 8 de 21. Assim, o voto é pelo parcial provimento do recurso para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. É o voto. E o voto já lançado na rede por todos, em consonância com o do eminente relator. Proclamando o resultado, a unanimidade deram parcial provimento ao recurso para, mantida a desaprovação das contas, afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Passamos agora à relatoria do desembargador Fischmann. 45477, ao final do recurso de Igrejinha, Laurílio Staldi, recorrente. Esse também tem a conhecida divergência. Doutor Vezon. Senhor presidente, renovando as ações. Esse processo, inicialmente, normalmente eu sei com uma certa antecedência das divergências e muitas vezes eu dou uma analisada e às vezes até eu retifico o parecer por escrito, né? Costumo fazer isso, inclusive fiz em relação a um outro, até que terminou sendo retirado de pauta. Este aqui eu imaginei que fosse somente a questão da divergência do percentual, do valor, que é R$600, envolve recurso do FEFC, e acabei não fazendo a retificação por escrito, mas agora eu resolvi dar uma olhada no processo. E eu vou fazer uma retificação aqui, vou mudar diametralmente aqui o meu parecer. Pelo seguinte, a irregularidade aqui era a não comprovação de gastos com recursos do FEFC no valor de R$600. Espero não estar me equivocando por estar fazendo muito rápido. Analisei agora, enquanto estava julgando, estava analisando esse processo, né? Mas acredito que seja isso mesmo. A não comprovação de gastos do recurso do FEFC no valor de R$600, porque não teria sido trazida a nota fiscal. Acontece que foi trazida uma nota fiscal e esses recursos... Bom, primeira coisa, no Divulgacan de Contas, olhando a conta do FEFC, se verifica o recebimento de R$600 e o pagamento de gráfica e Gigraf no valor de R$ 597,20. Ou seja, foi depositado nessa gráfica o valor do recurso do FEFC, o valor de R$ 597,20. Foi juntado uma nota fiscal. O valor era superior a esse. Aí acabei
ficando... Bom, então, seria esse o motivo? Uma divergência entre o valor da nota fiscal e o valor que foi pago? Porque a nota fiscal, ID 2358-1033, juntado depois do exame preliminar, mas antes do parecer conclusivo, fala da IGGRAF, fala em R$ 920. Acontece que, também no DivulgaCand, olhando a outra conta, provavelmente a conta a outros recursos, nós encontramos o pagamento também para essa gráfica no valor de R$ 322,80. Somando os dois valores, se chega exatamente ao valor da nota fiscal. Então, nós temos aí a comprovação pelo próprio sistema do Banco Central, que remete, que informa ao TSE, que essa gráfica que emitiu essa nota fiscal foi quem recebeu o recurso. Então, está me parecendo que está tudo regular aqui, né? Então, em virtude disso, eu estou... E o motivo da sentença era que não tinha sido juntada a nota fiscal para corresponder a esse pagamento de R$ 600. E aí determinou o recolhimento. Então, eu estou opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, retificando o parecer anterior. Senador Gerson. Senhor presidente, renovando as saudações, eu quero, mais uma vez, declinar o reconhecimento da conduta muito zelosa e sempre muito cuidadosa do doutor Fábio, que efetivamente é compreensível pelo volume, né? Às vezes não consegue com a devida antecedência, mas fez um exame perfeito e corretíssimo agora da situação. O voto é exatamente nesse sentido, porque no DivulgaCand apenas tem uma diferençazinha que eu trago apenas como contribuição, porque se somarmos os 597,20 com os 322,80, não dá os 920. É que tem 2,80 que é a taxa bancária, pela transferência do recurso. Então, fecha no valor exato da nota fiscal, que é R$ 920, comprovando, portanto, o voto afasta essa irregularidade na linha agora do parecer exarado. Apenas é que há também, na questão, foi trazida dentro do voto, uma irregularidade ainda não sanada, que é um valor de R$ 135, em que a alegação do recorrente é que a nota fiscal foi extraviada e não houve sanação quanto a esse valor. Mas, como é um valor diminuto, e os R$ 135, o voto é encaminhado com a aprovação com ressalvas, afastando o recolhimento daqueles R$ 600 ao Tesouro, que vai agora na linha adotada, e quero mais uma vez parabenizar o doutor Fábio pelo próprio Ministério Público. Então, é nesse sentido que apresento o voto. Todos estão de acordo com o eminente relator, não? Então, proclamando o resultado, proveram em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas, afastada a determinação de recolhimento de R$ 600 ao Tesouro Nacional, à unanimidade. Pergunta ao doutor Fábio se deseja que se acrescente, se lance na tira a retificação do parecer? Pode ser. Sim. Sim, então o doutor Rogério já anota para acrescentar essa retificação do parecer ministerial na tira. O seguinte, desembargador Fischmann, 533,53, de Capão da Canoa, Valmarino Alves Machado, o recorrente. Presidente, o voto é pelo desprovimento, porque aqui houve um excesso para o recurso próprio de valor que representa 40,97%, e a multa está adequada a um recurso contra a multa porque ela é 50% do excesso, exatamente nos termos que a legislação permite. Então, o voto é pelo desprovimento do recurso. E todos estão de acordo, não? Então, proclamando o resultado, a unanimidade negaram provimento ao recurso. O seguinte, de Porto Alegre agora, Partido Trabalhista Cristão é o recorrente, PTC do Rio Grande do Sul, recurso 3179, no final, desembargador Gerson. Senhor presidente, aqui se trata de uma questão de contas não prestadas, foram julgar não prestadas. E, efetivamente, o partido quedou-se inerte, embora todos citados regularmente, de modo que o voto é por julgar não prestadas as contas do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Cristão, PTC, do exercício 2018, e mantendo a suspensão de repasse de novas cotas do fundo até regularização perante a Justiça Eleitoral. Todos estão de acordo, não? Então, a unanimidade julgaram não prestadas as contas, mantendo a determinação de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário até a regularização perante a Justiça Eleitoral. Agora passamos ao desembargador Butelli, a sua relatoria. Desembargador Butelli, 29284, é o final. Yuri da Silva Soares, é o recorrente. Amaral Ferrador.
Senhor presidente, renovando as saudações, é um caso bastante semelhante àquele onde houve a divergência e o voto, o pedido de vista do desembargador Meixe no início dos trabalhos desta tarde. Aqui, no caso, são depósitos sucessivos, no mesmo dia, em quantias que superam as 1.000 UFIR, R$ 1.200, em próximo disso. No entanto, caracterizada a irregularidade, conforme já consolidada a jurisprudência desta Corte, no sentido de considerar a soma desses valores na caracterização da irregularidade e caracterização via de consequência do recurso de origem não identificada, estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de Yuri da Silva Soares, relativas ao pleito de 2020, determinando-se o recolhimento da quantia de R$ 1.200 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 21, parágrafos 1º, 2º e 4º, e artigo 74, inciso 2º, da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Este o voto. Todos estão de acordo. Então, a unanimidade negaram provimento ao recurso. Seguinte, desembargador Botelho, 556-35, Renato Casagrande, o recorrente, São Domingos do Sul é origem. Senhor presidente, nesta feita, trata-se de questão idêntica, né, depósitos sucessivos, no caso aqui 3 depósitos, feitos, identificados como Jaime Casagrande, provavelmente parente do candidato. No entanto, na mesma linha de raciocínio do feito anterior, pela consideração da totalidade dos depósitos, né, caracterizado, então, o recurso de origem não identificada. De modo que encaminho o voto, senhor presidente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de Renato Casagrande, relativas ao pleito de 2020, determinando-se o recolhimento da quantia de R$ 1.945,18 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 21, parágrafos 1º, 2º e 4º, e 74, inciso 3º, da Resolução TSE 23.607, de 2019. Este o voto. Estando todos de acordo, proclamo o resultado. A unanimidade negaram o provimento ao recurso. O seguinte, desembargador Botelho, vem de Cambará do Sul, a linda Cambará do Sul. Ailton Bueira é o recorrente, é o recurso 33616, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Até pelo teor do voto, não sei se o doutor... Então, é de acordo com o parecer. Então tá. Desembargador Botelho. Perfeito. Aqui, senhor presidente, houve um equívoco na apresentação de comprovação com uma nota fiscal de um candidato a prefeito, né, acabou sendo juntada na prestação de contas do recorrente, candidato a vereador, Ailton Bueira. Comprovado este equívoco, a nota fiscal foi devidamente justificada, né, pertencente ao candidato Ivan do Amaral Borges, candidato a prefeito do MDB lá de Cambará do Sul. E com relação aos valores que teriam ficado sem a devida comprovação por parte do prestador, na ordem de R$ 4.125,28, a unidade técnica comprovou que esses valores, em 5 depósitos, decorrem de doações diretas estimadas em dinheiro por parte do próprio partido PSDB do Rio Grande do Sul. Esclarecida toda esta questão contábil, né, sanada a irregularidade na prestação de contas retificadora, não há que cogitar de recursos de origem não identificada, portanto, de modo que estou encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas do recorrente relativas ao pleito de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 1º, da Resolução TSE 23.607 de 2019, afastando-se a determinação do recolhimento do valor
de R$ 4.125,28 ao Tesouro Nacional. Este é o voto. Todos estão de acordo e, por isso, proclamam o resultado. À unanimidade, deram provimento ao recurso, aprovando as contas e afastando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Seguinte, desembargador Botelho, que hoje veio a varrer. É o 450.73, novamente São Domingos do Sul, Ronaldo Piran, vereador recorrente. Desembargador Botelho. Senhor presidente, questão praticamente idêntica ao feito anterior que relatei. Desta feita, são 2 depósitos efetuados no mesmo dia, pelo mesmo doador, identificado aqui como o próprio candidato, porém, no valor de soma de R$ 1.138, bem próximo das 1.000 UFIR. No entanto, não é necessário repisar aqui a argumentação toda, né, pela forma como foram feitos os depósitos e consolidada a jurisprudência da Corte do somatório a ser considerado, igualmente caracterizada a irregularidade, dificultando a transparência das contas do candidato, de modo que estou encaminhando o voto, senhor presidente, no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de Ronaldo Piran, relativas ao pleito de 2020, determinando-lhe o recolhimento da quantia de R$ 1.138 ao Tesouro Nacional, com fundamento, novamente, nos artigos 21, parágrafos 1º, 2º e 4º, e artigo 74, inciso 3º, da Resolução TSE 23.607, de 2019. Este é o voto, senhor presidente. Estando todos de acordo, proclamo o resultado. À unanimidade, negaram provimento ao recurso. Agora passamos aos feitos de relatoria do desembargador Oyama. Então, temos recurso criminal, Sapucaí do Sul, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Sapucaí do Sul, recurso criminal não, recurso criminal em condenação criminal. Desembargador Oyama. O presidente, renovando as saudações já feitas, neste feito, o PTB de Sapucaia pretende a cassação do diploma de Átila Vladimir Andrade. O Átila logrou ser eleito a primeira suplência na nominata do PT de Sapucaia do Sul. E o pedido do PTB está fundado no entendimento de que os votos atribuídos a Vilmar Balim, que foi eleito, seriam nulos. Vilmar Balim faleceu e o Átila, como primeiro suplente, assumiu. O que argumenta o PTB? Que o Vilmar Balim, por ocasião do registro da candidatura, apresentou uma certidão criminal, que teria sido falsificada, omitindo 2 condenações sofridas pelo Vilmar. Esse é o argumento. E a Procuradoria Regional Eleitoral tem o posicionamento pedindo a extinção do feito sem resolução do mérito pela ausência do interesse de agir. E eu encaminho o voto nesse sentido, porque ainda que fossem reconhecidos como verdadeiros os argumentos do PTB de Sapucaia, no sentido da fraude praticada pelo falecido Vilmar, ainda assim não concorreriam às condições pretendidas, ou seja, a cassação do diploma do Átila, porque a supressão do somatório da legenda do PT de Sapucaia por nulos os 751 votos não acarretariam a cassação do diploma do Átila. E aqui eu trago os motivos pelos quais é o entendimento, citando, inclusive, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda que fosse provido o recurso contra a expedição do diploma, os votos obtidos pelo Valmir Balim, pelo falecido Valmir Balim, seriam mantidos válidos para o PT de Sapucaia do Sul e usados para a composição de cadeiras à Câmara de Vereadores, de modo que o primeiro suplente, o Átila, que é o impugnado, permaneceria como legítimo novo titular.
Diante desse quadro, senhor presidente, é que eu voto por extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir com amparo no artigo 485, inciso 6 do CPC. O voto de todos, né? Proclamo o resultado. Por unanimidade, julgar o extinto feito sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. O seguinte desembargador Oyama é o 28908, de Júlio de Castilhos, Frederico Santos Ferreira, o recorrente. Desembargador Oyama. Senhor presidente, neste caso aqui, é mais um. Nesse caso aqui e nos outros dois casos, que também são seguintes, que também são oriundos de Júlio de Castilhos, o recurso pretende a aprovação das contas com ressalva. E é daqueles casos da essente jus, onde há parte do pagamento para a essente jus, parte do pagamento para outras pessoas que compõem o núcleo de contabilidade do sistema. Embora não tenha sido obedecida aquela sistemática que a legislação prevê, é possível nós chegarmos à conclusão de que esses pagamentos realmente foram endereçados à contabilidade de campanha, seja a essente jus ou ao Clayton Regis Portela Mello e Companhia Limitada e Dilson Dávila Alberto. A contabilidade leva a essa conclusão. O parecer do Ministério Público também é nesse sentido, e o pedido, e aqui eu friso, né, é de aprovação com ressalvas. Nesse sentido, eu voto por dar provimento ao recurso para aprovar com ressalvas. E é o voto de todos, né? Então, deram provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. Mas, Oyama, posso proclamar o resultado dos outros? Por favor. É a mesma coisa, né? São idênticos. Então, assim, em seguida, o 27961, Júlio de Castilhos, agora Luiz Vicente Belinazzo recorrente, fica o resultado. A unanimidade prover o recurso para aprovar as contas com ressalvas. E logo que a seguir, o 28216, João Monteiro Rivas dos Santos, o mesmo caso de Júlio de Castilhos, a unanimidade deram provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. Então, agora o 19º da pauta, o 79107, de Bagé, Sérgio Lacerda Vaz, o recorrente, desembargador Orvalho. Senhor presidente, é um recurso interposto contra a sentença que julgou procedente representação por propaganda negativa na rede Facebook. E eu estou dizendo aqui que, diante do término do processo eleitoral, fica evidenciada a perda de objeto do interesse recursal, relativos à realização de propaganda eleitoral negativa. Trago jurisprudência do TSE, que diz que, encerrado o período eleitoral, as ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet, proferidas por essa justiça especializada, independentemente da manutenção dos danos causados pelas inverdades divulgadas, deixam de surtir efeito, devendo a parte interessada redirecionar o pedido por meio de ação judicial autônoma à justiça comum, razão pela qual eu não conheço o recurso diante da perda superveniente do interesse recursal. Todos estão de acordo. A unanimidade não conheceram do recurso. E, por fim, o último processo judicial, 47624, de Alegria, Everton André Bom, vereador o recorrente, desembargador Orvalho. É um recurso contra a sentença que aprovou com ressalvas contas de um candidato em virtude da extrapolação no limite de gasto com recursos próprios, aplicando multa. Eu estou dizendo que os argumentos trazidos são insuficientes para justificar essa infração. Ao contrário do que refere o recorrente, os bens estimáveis em dinheiro integram o cálculo para aferição de limite previsto no artigo 27, parágrafo 1º da Resolução 23.607, a exceção prevista no artigo 23, parágrafo 3º, fazendo clara a remissão ao caput, refere-se a doadores, pessoas físicas em geral. Por essa razão, eu estou, então, desprovendo o recurso para manter a sentença que aprovou as contas com ressalvas e condenou o candidato ao pagamento de multa a título de acordo com o parágrafo 4º do artigo 27 da Resolução 23.607. Todos estão de acordo. E proclamo o resultado. À unanimidade, negaram provimento ao recurso. Com isso, terminamos a nossa pauta jurisdicional e vamos à pauta administrativa. E agora temos designações do propósito
proposta pelo desembargador Mensch quanto a magistrados e jurisdição eleitoral. O número 100 aqui, infinito, desembargador Mensch, a zona eleitoral 125, Teutônia. O microfone, desembargador Mensch. Doutora Patrícia Stelman Neto encerrará seu biênio em 1º de setembro de 2021. Por esse motivo, faz-se necessário o preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Em razão de haver apenas 2 varas na comarca, é dispensada a publicação de edital, devendo a designação recair na magistrada titular da vara remanescente. Então, face ao exposto, eu estou submetendo à apreciação do pleno o nome da doutora Ângela Lucian, juíza de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição eleitoral, da 125ª zona, a contar de 2 de setembro de 2021, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução 16507 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. É assim que encaminho. Então, fica acolhido o nome da doutora Ângela Lucian para exercer a titularidade da 125ª zona a partir de 2 de setembro de 2021. O seguinte desembargador Mensch, de Santa Rosa, 42ª... Santa Rosa é a 42ª zona eleitoral. A doutora Miroslava do Carmo Mendonça, juíza da 42ª zona eleitoral, Santa Rosa, encerrará seu biênio em 11 de setembro de 2021. Por este motivo, foi publicado o edital 07-2021, em 2 de agosto de 2021, para preenchimento, em 9 de agosto, para preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Em conformidade ao disposto nas resoluções 21.009/02, TSE e TRE-RS, número 16507, doutor Eduardo Sávio Busanello apresentou a sua habilitação. O tal de psil aqui. Cadê? Eu estava com o psil da Cátia, queria passar por... Desculpa. O doutor Eduardo Sávio Busanello apresentou sua habilitação no prazo previsto no edital. Defiro a extensão recebida. Submeto, então, a apreciação do pleno, no nome do doutor Eduardo Sávio Busanello, juiz de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição na 42ª zona eleitoral, a partir de 12 de setembro de 2021, nos termos do artigo 5º da resolução número 165/07 TRE-RS, em razão de ser o único magistrado a se habilitar. Assim que encaminho o voto, senhor presidente. Com a concordância de todos, fica então o doutor Eduardo Sávio Busanello, designado para exercer a titularidade da 40ª zona eleitoral a partir de 12 de setembro de 2021. O seguinte desembargador Mensch é de Esteio. Esteio é a 97ª zona eleitoral. Doutora Cristina Nozari Garcia, juíza de Esteio, encerrará seu biênio em 28 de setembro de 2021. Por este motivo, foi publicado o edital 07-2021, em 9 de agosto de 2021, para preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Em conformidade ao disposto nas resoluções TSE 21.009/2002 e TRE-RS 165/2007, no prazo previsto do referido edital, apresentaram suas habilitações tempestivamente as magistradas. Ordem de antiguidade. Primeira, Sônia Fátima Batistello, 12 de fevereiro de 2017. Oitava,
Doutora Flávia Maciel Pinheiro Giora, 2/4/2018, 84ª. Defiro as inscrições recebidas. Submeto à apreciação do Pleno o nome da doutora Sônia Fátima Batistella, juíza de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição na 97ª Zona Eleitoral, a partir de 29 de setembro de 2021, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Resolução 16507, TRRS, em razão de estar há mais tempo afastada do exercício da titularidade da jurisdição eleitoral. Então, tá. A unanimidade acolher o nome da doutora Sônia Fátima Batistella, a partir de 29 de setembro de 2021, para exercer a jurisdição na 97ª Zona Eleitoral. Seguinte, desembargador Meixe, de Santo Ângelo, 45ª Zona Eleitoral. Santo Ângelo, 45ª Zona Eleitoral. Doutora Marta Martins Moreira, juíza da 45ª Zona Eleitoral de Santo Ângelo, encerrará seu biênio em 9 de setembro de 2021. Por esse motivo, foi publicado o edital 07/2021, em 9 de agosto de 2021, para preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Em conformidade ao disposto nas resoluções TSE 21.009/2002, TRRS número 165/2007, no prazo previsto no referido edital, apresentaram suas habilitações tempestivamente os magistrados a seguir relacionados. Ordem de antiguidade. Primeiro, Márcio Roberto Miller, 7 de fevereiro de 2015. 141ª. Doutor Carlos Adriano da Silva, 9 de setembro de 2015, 45ª. Defiro as inscrições recebidas e submeto à apreciação do Pleno o nome do doutor Márcio Roberto Miller, juiz de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição na 45ª Zona Eleitoral a partir de 10 de setembro de 2021, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Resolução número 165/07, TRRS, em razão de estar há mais tempo afastado do exercício da titularidade da jurisdição eleitoral. É assim que encaminho, senhor presidente. Estando todos de acordo, fica designado, então, o doutor Marcelo Roberto Miller para exercer a titularidade da 45ª Zona Eleitoral a partir de 10 de setembro de 2021. Bem, colegas, agora há dois processos administrativos de que sou relator. O primeiro diz respeito a uma resolução que já encaminhou de Bandomeche antes, referente ao pagamento de multas de natureza civil, eleitoral ou processual, não inclui multas criminais, sobre a forma de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e os seus parcelamentos. Aqui eu quero agradecer ao doutor Rogério Vargas pela minuciosa elaboração da minuta, né? O doutor Rogério Vargas também é nosso legislador aqui da casa, não é? E pedir também uma análise pelo desembargador Buteri, que fez também uma criteriosa análise. E no interregno, o doutor Rogério fez algumas lapidações, vamos usar a expressão do nosso técnico, lapidou um pouco o texto, especialmente diferindo o prazo da sua aplicação imediata para possibilitar a organização cartorária a respeito. Os colegas tiveram acesso ao texto e, se ninguém tiver alguma contrariedade, fica aprovado. Então, presidente? Sim, sim. Perdão, o senhor vai fazer a aprovação, eu falarei depois. Tá, mas se tiver alguma coisa sobre o texto... Não, ao contrário. Tá. Só uma observação posterior. Fica aprovado. E o seguinte, agora aqui
devia ter mandado para o desembargador Fischmann antes, mas me desculpe, desembargador Fischmann. É o seguinte, nós tivemos uma sessão aqui que me preocupou a questão do prazo de sustentação oral e litisconsórcio, o mesmo procurador e com procuradores diferentes, né? Então, a primeira ideia foi deixar claro que, quando se trata do mesmo procurador, e aqui eu lembro o saudoso professor Érico Maciel, que gostava da diferença entre mesmo e igual, né? Não tem diferença, né? Quando se deixar claro, se olhou outros, aqui novamente o nosso legislador, doutor Rogério, outros regimentos internos, especialmente o TJ, que o prazo, quando é o mesmo procurador e litisconsorte, é o prazo padrão. Né? De sorte que, então, apenas foi a preocupação de deixar bem claro. Nós temos aquela possibilidade que acontece aqui de agrupar julgamentos, aquelas votações de blocos. Né? Então, ali, entendi oportuno possibilitar um acréscimo no prazo para sustentação oral, quando houver alguma diferença individual, para que não fique também o advogado, os que são advogados aqui sabem, né, sufocado, né, pelo prazo padrão. Então, um acréscimo que será definido pelo presidente da sessão. Né? Também nos prazos menores, né, a prazo de 1 hora aqui de sustentação oral, também esse aí já dá, né, o suficiente. Só acho que, essencialmente, é isto aqui, isso aí, meus colegas. Eu não sei se aqui algum colega tem alguma observação, para regular isto, né, e possibilitar essa majoração de prazo. Né? E também o seguinte, só regulando também a possibilidade do advogado pedir para fazer a sustentação oral por videoconferência, no regimento do TJ está isso restrito quando o advogado for domiciliado em outras cidades. Eu entendi oportuno deixar em geral, a varrer, porque até conforme for o caso, o advogado que tiver escritório em determinada região de Porto Alegre, ele está mais distante que um advogado de Canoas, de Alvorada, Viamão, enfim. Então, ficou a varrer que não tem problema nenhum. Né? E creio que no TRF é assim, desembargador Flávio, é geral, né? Não é só para quando o advogado não for residente ou domiciliado em Porto Alegre. Fica, acho que, um tratamento isonômico. Até a Cachoeirinha aqui, conforme o caso, está mais perto do TRE que um advogado que atua lá na Zona Sul, enfim, né? De sorte que é isso, né? Mas para regularizar isso aí, até evitar aquela minha situação, eu fiquei ali em dúvida, quando era o mesmo procurador, litisconsorte, se o prazo era o padrão, se estendia. Então, fica agora de uma forma clara. Se os colegas estiverem de acordo, então está aprovado. Desembargador Gerson. Senhor presidente, eu queria, rapidamente, além de fazer um elogio à presidência, à vice-presidência, ao doutor Rogério, especificamente, a revisão do desembargador Butelli, em relação à minuta agora aprovada da resolução 371, eu penso que ela é de tal excelência que ela auxilia em demasia a clareza dos procedimentos, nas cobranças, os parcelamentos. Eu não sei se caberia, senhor presidente, com toda a lealdade, se levar esta sugestão ao TSE em vista de procurar uniformizar nos tribunais regionais eleitorais a partir do nosso padrão e nosso parâmetro. É uma sugestão que eu gostaria de trazer à consideração de Vossa Excelência. Sim, muito oportuno, e vamos fazer, não é? E depois, no nosso encontro privado, teceremos umas considerações a respeito. Eu acho que podemos encerrar, então, agora, né? Passar para aquela nossa reunião administrativa. O doutor Venzon seria interessante que participasse, doutor Venzon, vou pedir isso. Tá? Então, doutor Rogério, vamos... A nossa próxima sessão agora será no dia... Dia 1º, presidente, quarta-feira. Já estamos entrando em setembro, não? Corre. Nova pauta de sessões. Isso. Dia 1º, então, a nossa próxima sessão, então todos estão convidados, né, a ela comparecer, né, ou nos assistir. Senhor presidente, sim. Eu gostaria de pedir desculpas ao desembargador Meixo, que inadvertidamente deixei o microfone aberto e atrapalhei o voto de Sua Excelência. Em absoluto. Isso acontece, doutor Rogério, isso acontece. Então, doutor Rogério, vamos encerrar a nossa sessão, a nossa
Vamos sair do YouTube, de gravação,